Glória a Deus, aleluia. Nós estamos falando sobre o que às quartas-feiras? Oração, né? Por esta causa eu me ponho. É a campanha da Shekinah, amém? Por essa causa eu me ponho de joelhos, né? Bem pentecostal, mais uma semana, mais um elo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre conhecendo sobre oração. É o tema hoje da mensagem, conhecendo sobre oração, né? E o que é oração? Oração é falar, orar é falar com Deus, né? É conversar com Deus, não é verdade? É contar para Ele tudo o que acontece e o que se passa, não porque Ele não conhece, mas porque nós precisamos falar, não é verdade? Um pai conhece o filho, mas se o filho não chegar para o pai e falar com ele, o pai vai ficar só o quê? Observando, não é verdade? A oração é o quê? É nos comunicar com o pai, né? E a oração, ela não serve apenas como uma ferramenta de comunicação. Não é simplesmente estabelecer uma comunicação com Deus, não é só apenas isso, né? A oração é uma ferramenta que Deus deu ao homem. Olha só o que está escrito lá. Para adiantar hoje, gente, eu passei os versículos tudo ali para a gente colocar aqui, para facilitar, amém? Olha só, lá em Salmo 115, 16, fala o seguinte: os mais altos céus pertencem a quem? Ao Senhor. Mas a terra ele confiou a quem? Ao homem. É a Bíblia, né? Deus devolve ao homem toda a autoridade. Deus deu ao homem autoridade, o homem perde essa autoridade, Jesus vem, resgata essa autoridade e devolve a quem? Ao homem. Não é verdade? Então Jesus ele devolve o quê? Toda a autoridade ao homem. Ou seja, ele devolveu a autoridade que nós havíamos perdido. Não é verdade? E Deus ele devolve ao homem toda a autoridade, portanto, quem manda na terra é quem? É o homem. Certo? Quem manda aqui somos nós, tudo é nosso. Não é verdade? Deus, ele não quebra as leis. Deus não quebra leis, principalmente as que ele estabeleceu. E aqui no Salmo 115, 16, ele estabeleceu o quê? Uma lei. Os mais altos céus são do Senhor. E a terra é de quem? Então, se a terra é dele, do homem, né? Ele deu a você, ele te deu legalidade, não é verdade? Deus não quebra as leis dele, né? Uma vez que ele entregou o domínio ao homem, ele não interfere, ao menos que você chame ele para interferir. A menos que você peça, a menos que você ore, não é verdade? Nós damos a permissão para Deus agir. Olha que forte. Quando nós dizemos assim, Pai, em nome de Jesus, faça. Né? Quando nós oramos, nós damos permissão a Deus para agir sobre a terra. A oração tem também a função o quê? De dar legalidade para Deus interferir nas nossas vidas. Né? Tem coisas que não acontecem em nossas vidas porque nós não pedimos, nós não oramos, nós não damos legalidade para Deus agir. Deus é um gentleman, ele respeita, ele não vai interferir naquilo que você não quer que ele interfira. E ele só vai interferir quando você orar, não é verdade? Uma coisa que eu mudei muito na minha vida, estou mudando, é uma coisa que tenho que controlar muito, então Deus está me ensinando, é sobre a nação brasileira. A nação não mudou porque nós não nos posicionamos para fazer a nação mudar. Porque se a terra Deus deu ao homem, a nação Deus deu a nós. Nós somos brasileiros. Então a nação só vai mudar quando nós... A nação só vai mudar quando nós
orarmos e pararmos de reclamar. É uma coisa que eu tenho policiado muito, eu tenho mudado muito, porque eu reclamava muito. Esse governo político, corrupto, esse governo safado, eu vou embora do Brasil. Não vai adiantar. O mesmo Deus que me prospera lá, me prospera aqui. Não é verdade? Sair do Brasil sem uma direção específica não vai resolver a vida de ninguém. Vai? Não, você vai arrumar mais problemas na sua cabeça. Porque você não orou. Não é verdade? E o diabo, ele sabe o poder que a oração tem. Ele sabe o poder que a oração tem e o que ela pode fazer. Para muitos, a oração é uma coisa chata. Fala assim, gente, que coisa chata ficar orando. Né? O diabo, ele sabe disso. Aí ele quer colocar na nossa mente que oração é uma coisa chata, que oração é uma coisa monótona. Mas só que quando a gente começa a orar, depois dos 5 minutos, o que acontece? O que acontece? A atmosfera começa a mudar, as coisas começam a mudar, né? A situação, você fala assim, nossa, mas que tá bom aqui, que coisa boa. Quando você assusta, já passou 20, 30, 35, 40, 1 hora. Não é verdade? E o diabo, ele sabe o poder que isso tem, e muitas vezes ele quer nos deixar ignorante a esse assunto. Né? Deus me chamou a minha atenção. Falei assim, você está sendo ignorante, vai orar. Se reclamar, não vai mudar nada. Não é verdade? E muitas vezes, por falta de conhecimento, nos tornamos ignorantes. Oséias 4,6 fala o seguinte, meu povo perece por falta de conhecimento. E quem não tem conhecimento se torna ignorante. Não é verdade? Mas só que hoje o tempo de ignorância acabou, amém? Amém? Aleluia, dá um glória aí, igreja. Queridos, quero fazer uma pergunta para vocês. A oração, ela pode ser rejeitada? Quem acha que sim, levanta a mão. Está imune? Quem acha que a oração pode ser rejeitada, levanta a mão. Quem não acha? Quem não, amém. Sim, gente, a oração, ela pode ser rejeitada sim. Jonathan está falando heresia, porque no hino da irmã Cassiane fala que não. Deus não rejeita a oração. Terra! Oração é alimento, já começa, já vai no manto, né? Gente, mas Deus rejeita a oração sim. Um dos maiores enganos que o diabo colocou dentro da igreja é dizer que Deus não rejeita a oração. Vamos ver alguns casos que Deus rejeita a oração? O primeiro deles está lá em Provérbios 28:9. Fala o seguinte, se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas serão o quê? O que é uma coisa detestável, gente? Abominável, né? Aquilo que você não quer perto. E a lei aqui está falando do quê? Da lei? Qual lei que está falando ali? A palavra de Deus. Então, a primeira coisa que a gente vê é que a oração é rejeitada daqueles que se afastam para não ouvir a palavra de Deus. Se você não está ouvindo a palavra de Deus, as suas orações não estão valendo de nada. Elas estão sendo rejeitadas por Deus. Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. O outro, Lucas 18, do 9 ao 14. Olha o que fala. Alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os dos outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus,
Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Quem que é essa pessoa que nós vimos aqui? É uma pessoa orgulhosa. Uma coisa que Deus abomina é o orgulho. E Deus não ouve orações de pessoas orgulhosas. Como nós vimos aqui, ele estava desfazendo o outro. Deus, ele não ouve oração de pessoas orgulhosas, né? O outro caso que a gente vê aqui de oração que pode ser rejeitada está em 1 Pedro 3,7, que fala assim. 3,7, isso. Do mesmo modo, vocês, o quê? O quê? Sejam o quê? No convívio com suas mulheres, ou seja, no casamento, né? E tratem-nas com honra, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejas o quê? Né? 1 Pedro 3,7. Deus não ouve oração do marido que não tem consideração com a sua mulher e não a trata com a dignidade. Cadê os casados aqui? Obrigado, amor. A mulher é demais, né, amor? Eu te amo, vai dando as dicas, tá vendo? Cadê os casados aqui? Isso é para você, querido. Maridos. Ó. Mas enquadra nas esposas também. Enquadra nas esposas também. A oração, ela é rejeitada se você não trata a sua esposa com dignidade. Jesus disse, maridos, amem a sua esposa como Cristo, né? Ame a sua igreja, Paulo escreveu. E como que Jesus ama a igreja dele? Com ignorância, igual um cavalo? Igual uma porteira? Não, como é que ele trata a esposa? Com amor, com perdão, com graça. Não é verdade? É certo que tem horas, né? Que tem umas lixas ali de vez em quando no casamento, né? O negócio é resolver rápido, gente. Vai lá, pede perdão, né? Resolve e vai pro mel, gente. É bom demais. Vai pro mel. Amém? Depois ora, né? Pede perdão, vai lá, conserta tudo, fica tudo certinho. Mas se você continuar vivendo, né? Tratando a esposa sem consideração, tratando a esposa com ignorância, sem sabedoria, como diz no versículo, né? Com dignidade, a sua oração, ela está sendo rejeitada. Volta o versículo ali para mim, por favor. Olha aqui. Presta atenção aqui. 1 Pedro 3,7. Olha aqui, ó. Problemas técnicos. Acontece nas melhores famílias aqui, ó. Chegou, viu? Olha. De forma que não seja interrompida as suas orações, né? Maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil. Quem está falando aqui é o próprio Deus. A sua esposa, ela é a parte mais frágil, tenha paciência. Se na hora do jogo, ela começa a comentar. Se na hora que você está dirigindo, ela vira e fala assim, entra à direita! Entra à esquerda! Vai bater! Né? Conta até 10, respira, fica rindo. Hoje a gente estava vendo o jogo do Brasil, e eu estava lá deitado, eu morrendo de rir. A Messi está assim, não, tem que tocar para aqui para baixo. Eu falei assim, amor, eles não estão te ouvindo. E não, que não sei o quê, toca, me escuta. Eu falei assim, gente, fiquei achando graça daquilo. Tenha paciência, maridos. Né? Mulheres, quando seu marido quiser fazer ir na cozinha para você, fazer aquele jantar, ou arrumar a casa, aí ele lava o banheiro, mas esquece de tirar o lixo. Tenha paciência. Às vezes ele faz uma coisa, esquece de fazer outra. Tenha paciência.
né? Amor, traz isso para mim. Compra isso, compra aquilo. Muitas vezes a gente se perde, né? No meio do caminho. O pastor Mauro fala direto que quando a pastora Olinda vai pedir ele as coisas, quando chega na terceira, já esqueceu a primeira. Tenha paciência, mulheres. Né? Outra coisa que Deus rejeita a oração, está lá em 1 Tiago 5, 7. Olha aqui. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, sem, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. A pessoa que ora sem fé. Tiago está dizendo que quem ora sem fé é semelhante a uma onda do mar que o vento sopra e leva para onde quer. Já viu quando o vento está soprando? O que acontece com a poeira? Ela fica assim, ó. Ela não sabe para onde ela vai. Faz redemoinho, sobe em espiral, né? Tiago escreveu ali falando, quem ora sem fé é semelhante a uma onda do mar levada e agitada pelo vento. A pessoa fica a ver navios. Fica assim, e agora? Porque ela não orou com fé. Outra oração que pode ser rejeitada está em Tiago 4:3. Olha, quando pedem, não recebem. Olha que legal. Pois pedem por motivos para gastarem seus. Queridos, quantos querem ser prósperos aqui? Ó. Quantos querem ser prósperos aqui? Amém. Aleluia. Mas Deus ele não vai te prosperar para o seu bel prazer. Deus ele não vai colocar um dinheiro na sua mão para você ir para Miami, gastar, para você ostentar. Deus ele vai te prosperar com um propósito. É errado fazer isso, gente? Não, não é errado. Né? É bom viajar com a família, não é só bom, como devem viajar com a família sim, tirar um tempo para a família. Né? O pastor Mauro sempre fala aqui, primeiro Deus, depois a família. Deus em primeiro, a família em segundo lugar. É bom? É, mas quando nós, por motivos errados, pedimos algo, nós não recebemos. Ou seja, quem é egoísta? Aquele que é egoísta, Deus não ouve a sua oração. Volta no texto aí para mim, por favor. Olha aqui. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. Ah, Deus, me dá isso. Deus conhece o coração, gente. Né? É a mesma coisa de uma criança falar assim, Deus, me dá uma Ferrari. Pai, me dá uma Ferrari. O pai vai dar? Não. Por quê? Hã? Qual que é o propósito de uma criança ter uma Ferrari? Muitas vezes, a gente está pedindo algo para Deus e Deus está nos vendo como criança. Aí, Deus não está pedindo a Deus uma Ferrari e Deus fala assim, eu vou dar uma Ferrari para você para quê? Você não tem maturidade para ter Ferrari. Verdade? E dentro disso, agora que nós aprendemos que a oração ela pode ser rejeitada, existem tipos de oração. Existem orações. A primeira delas, eu quero falar, é a oração da fé. Abre para mim Marcos 11, 24. Fala assim, portanto eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração... Não quer? Mais forte, igreja. Creiam que já o receberam, e assim lhe sucederá. Abre aí Mateus 21, 22. E tudo que pedires em oração, se... Aqui é uma condicional, hein? Se crerem, vocês... Olha que legal. Hebreus 11, 6. Olha o que fala em Hebreus 11, 6.
Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Gente, o que é fé? Fé é convicção plena, é certeza, né? Fé é certeza. A oração da fé é uma oração baseada na palavra. Está escrito. Né? Não adianta você querer orar sem estar baseado na palavra. Né? Ela é baseada na palavra. É aquela que não duvida e não aceita a palavra si. Por exemplo, Deus, se for da sua vontade, não. Se for da sua vontade, você já está orando com dúvida. Que tipo assim, eu estou orando, mas se não acontecer, está valendo. Né? Então a Bíblia fala que aqueles que oram com fé, não é verdade? Fazemos uma oração da fé quando conhecemos a palavra. Você só vai conseguir orar em fé quando você conhece o que está escrito. Por exemplo, um advogado, quando ele chega diante de um juiz, ele vai julgar, ele vai defender uma pessoa. Ele não chega lá pensando assim, nossa, onde está escrito isso mesmo? Qual artigo? Não, ele já chega com propriedade. Porque no artigo 200 e tanto do Código Penal Brasileiro está dizendo que se você fizer isso, e o meu cliente não fez isso. Ele já chega com propriedade, dizendo, mostrando, está aqui. E nós só podemos orar em fé quando nós conhecemos a palavra. Não é verdade? E porque eu conheço a palavra, eu sei que Deus cumpre aquilo que diz. Porque se eu conheço a palavra, eu conheço as características, os atributos e quem Deus é. Se eu conheço Deus, eu sei que Ele vai cumprir o que diz. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Não é verdade? Quando oramos em fé, nós subimos para outro nível. Quando nós oramos em fé, nós subimos o nível da nossa oração e ficamos prontos para receber aquilo que estamos pedindo a Deus. Né? Só que tem um porém. Nem sempre vai acontecer no mundo natural, na mesma hora que você ora. Amém? Vocês entenderam? Quando nós oramos de acordo com a palavra, nem sempre vai acontecer assim, na hora. Nem sempre. Mas pode acontecer? Pode acontecer. Não é verdade? Mas é necessário que nós nos mantemos firmes na promessa. Se nós oramos em fé, nós cremos, agora se manter firme naquilo que você orou. Porque nem sempre vai acontecer na hora. Né? Se o que me leva à posição de receber algo de Deus é a fé, o que me mantém nessa posição é o louvor. Então louve, irmão. É o louvor que me mantém na posição. Né? A oração da fé não é um tipo de oração que nós fazemos e refazemos. Porque senão nós anulamos a oração que nós fizemos. Se você orou em fé, creu, vai louvar, vai agradecer. É como se, por exemplo, eu chegasse para o pastor Mauro e falasse, pastor Mauro, me dá uma carona depois do culto. Ele vai falar assim, não, eu vou te dar carona. Beleza. Eu conheço o pastor Mauro. Não conheço? Eu preciso falar de novo com ele? Não. É só o quê? Esperar o culto acabar, que na hora que acabar ele puder, ele vai me levar. Agora imagina se eu chegasse, pastor Mauro, me dá uma carona. Não, te dou uma carona, meu filho, pode dizer, espera aí. Aí passa 5 minutos, pastor Mauro, você poderia me dar uma carona? Aí passa mais 5 minutos. Sabe o que é, pastor? Você poderia me dar uma carona? O que aconteceria com o pastor Mauro? Poxa, cara, eu já falei que eu vou te dar carona, por que você está me empurrando? Por que você está enchendo meu saco? Não é verdade? A oração com fé é o quê? Você ora, espera que vai acontecer. Amém? Amém. O outro tipo de oração é a oração de consagração, ou oração de entrega. Né? É aquela que nos leva a reconhecer que a sua vida, a nossa vida, tem um novo dono. Né? Na oração de consagração, nós nos submetemos
a vontade soberana de Deus, a soberania de Deus, né? Nós reconhecemos Ele como Senhor, nós nos rendemos a Ele, né? Eu gosto muito de música antiga, então vou falar das músicas antigas. Mas tem uma música, ela é uma oração de consagração. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, com todo o meu amor. Olha só, é uma oração de consagração, é uma oração de entrega. Você está se entregando a Deus, né? Eu te louvarei conforme a tua justiça, né? É uma oração de entrega. Você quer ver um exemplo de uma pessoa que se entregou? Coloca para a gente aí Lucas 22, 41 a 42. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afaste de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus ali, a vontade de Jesus, humanamente dizendo, era o quê? Passar o cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Foi uma oração de entrega. Outro tipo de oração é a oração de súplica. Filipenses 4:6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. O outro texto, Efésios 6:18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Né? A oração de súplica é uma oração carregada com lágrimas, com humildade. Né? Na oração de súplica existe reconhecimento de ausência de mérito. Ou seja, não depende nada de você. Né? Reconhecemos que não merecemos, mas entendemos que pela graça nós somos atendidos. Na oração de súplica, nós reconhecemos que nós não merecemos isso, mas pela graça de Deus nós recebemos. Né? E ela tem um sentimento de compaixão, né? Que move, o que dá início é a compaixão. Né? Compadecemos de alguém e somos movidos pelo Espírito a suplicar por alguém. Geralmente essa oração não é em favor de nós mesmos. Né? Por isso somos guiados pelo sentimento de compaixão. Na oração de súplica, o nosso coração está tomado de compaixão pelo próximo. Né? Ela é carregada de lágrimas, olhamos para o próximo e oramos assim pelo nosso próximo, como se fosse por nós mesmos. Né? Eu oro pela pessoa, né? Eu oro por ela como se estivesse orando por mim mesmo. A outra oração é a oração de intercessão. Lá em Tiago 5,16, a parte B do versículo, né? A parte B fala aqui, e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Interceder é se colocar no lugar de outro, não é verdade? Você assume o lugar daquela pessoa em oração. Você intercede por ela, né? Apresenta as necessidades daquela pessoa. E uma das coisas que Jesus fazia era interceder. Lá em João 17, nós vemos Jesus interceder pelos discípulos. Pai, eu oro para que eles, porque vai ficar, não sei o quê. E ele começa a interceder pelos discípulos. A pôr as necessidades deles, que eles precisavam ali, porque Jesus estava subindo. Né? E o Espírito Santo também intercede por nós. A Bíblia fala que o Espírito Santo intercede por nossas fraquezas, no nosso lugar. Né? Existem chamados específicos para intercessão. Existe chamado de intercessores, amém? Mas só que todos nós temos o dever de orar uns pelos outros, como nós lemos. Né? Por falar em orar uns pelos outros,
né? Quem assistiu aí a novela Apocalipse, quem não assistiu também, nós como igreja devemos cobrir aqueles atores que fizeram o Stefano lá e o Ricardo, que foi o Sérgio Maroni. Nós devemos orar por eles, porque espiritualmente ele está carregando um peso violento, né? Porque ele veio fazendo o papel de faraó, depois veio fazer o papel do anticristo, né? E a novela foi muito forte para quem viu. Então nós como igreja devemos interceder por eles, porque eles não são cristãos, né? Nós devemos interceder por eles. Lembre deles nas suas orações, amém? A outra oração é a oração de concordância, ou oração uníssona, uma só. Está lá em Mateus 18, 19. Digo-lhes a verdade, tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Né? É uma oração que existe um propósito, motivação, unidade da fé, né? É imprescindível que haja o quê? Concordância, né? Precisam orar pelos mesmos objetivos e motivos. Por exemplo, eu vou orar por A, aí eu chamo o pastor Mauro para orar comigo, ele vai orar por B. Não é uma oração de concordância. De concordância é quando os dois estão orando pelo mesmo motivo, pela mesma causa, né? E todo cristão, gente, precisa de ter o quê? Um parceiro de oração. Você tem parceiro de oração aqui? Quem tem? Eu tenho. Minha esposa, gente. Eu e minha esposa, a gente é parceiro de oração. A gente fala, amor, nós estamos precisando orar sobre isso. A gente vai e ora e as coisas acontecem. Porque está escrito, é a oração da fé, junto com a oração de concordância. Eu creio, ela crê, nós oramos e as coisas fluem. E acontece. Nosso casamento foi assim. A gente não tinha um tostão. Como é que nós vamos casar? Vamos orar. E Deus foi provendo tudo. Deus foi abrindo as portas, né? Todo cristão precisa de um parceiro de oração, porque a união dos dois traz a essência de quem Deus é, o poder da unidade. Você quer ver uma coisa? A igreja estava reunida orando por quem? Pedro. Porque Pedro havia o quê? Sido preso. Por quê? Estava pregando o evangelho. Aí o que a igreja fez? Vamos unir, vamos orar. Estava orando, o anjo foi lá, libertou Pedro. Pedro chega na porta, bate, a pessoa abre a porta, assusta, porque estava orando ainda. Pedro entra, as pessoas dizem, calma aí. Sou eu, Pedrão, Petrus. Não, nós estamos orando por ele. Nem as próprias pessoas acreditaram na hora quando viram. Se você ler o texto, você vai ver. Mas a oração uníssona, em concordância, ela tem muito poder, muito efeito. Você precisa de um parceiro de oração, porque o parceiro de oração vai te aproximar de Deus. O parceiro de oração vai te levar para mais perto de Deus. Amém? E Deus ele libera um poder especial onde existe unidade, porque a unidade é a essência de quem Ele é. Quando oramos unido, a nossa fé é baseada na palavra, Deus responde. Acabei de falar de Pedro. E tem muitos outros casos, se você pegar na Bíblia e você for ler, que quando estavam 2 ou 3 reunidos ali orando, as coisas aconteciam. Né? Deus ama a unidade porque ela revela a sua essência. A outra oração é a oração de adoração. Está lá em Lucas 24, 52 ou 53. Fala assim, então eles o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande alegria e permaneciam constantemente no templo, louvando a Deus. Né? Na oração de adoração, apenas reconheço quem Deus é. A oração de adoração é isso, reconhecer quem Deus é. Te exaltamos, Senhor.
Todo-Poderoso, né, Washington? Aquele que era, que é e que há de vir. Porque todas as... Aí você vai lá em Nárnia, né, gente? Abre a porta do guarda-roupa, entra em Nárnia, some lá para dentro, encontra com o leão e volta. Aí nesse meio tempo está assim, que o leão ruja, não é? A oração de adoração apenas reconhece quem Deus é. E o requisito para essa oração é uma coisa só, gratidão. Né? Gratidão. A outra é orar em espírito. Aleluia. Essa que o pessoal gosta, né? É o manto. Deus queria tanto comunicar que ele não bastava só ter o acesso. Ele queria ter um acesso íntimo, reservado. Né? Lá só no secreto, no profundo, né? Entre o Pai e o Filho. E com isso Deus enviou Jesus, né? Nos resgatou, nos comprou, nos redimiu, nos trouxe de volta e nos deu o quê? Um espírito de adoção. Nós somos adotados, está escrito lá em Romanos 8,15, que fala assim, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Pai. Algumas versões falam Abba, Pai, ou seja, Paizinho querido. Né? Olha só, eu fui pesquisar sobre o conceito de adoção juridicamente dizendo. Fala assim, ó, o conceito de adoção no direito brasileiro é um ato jurídico no qual um indivíduo é permanentemente assumido como filho, transferindo ao adotado os mesmos direitos e deveres pertencentes aos filhos biológicos. É um ato irrevogável. É um ato irrevogável. E um dos muitos direitos que um filho que foi adotado tem é poder falar o mesmo idioma que seu pai. Ó, vocês vão entender, hein? Um dos direitos que quem foi adotado recebe é poder falar o mesmo idioma que o pai. Né? Se um brasileiro for adotado por um americano, ele vai ter direito a falar o quê? O inglês. Não é verdade? Fala o mesmo idioma que seu pai. Né? Eu herdei do meu pai o português. Apesar de não ser adotado, mas eu herdei do meu pai o quê? O português. Se meu pai adotasse uma outra criança, que mesmo fosse de outra nação, ela ia herdar o quê? O direito de falar? E não teria distinção entre mim e ele, ou ela. Não é verdade? Então, eu não preciso falar o português ou o português somente na hora do hino nacional. Eu preciso falar só na hora do hino nacional? Não. Né? Ou seja, eu tenho que falar em língua só aqui na igreja? Hã? Não. Por quê? Porque você tem a linguagem do Pai. Você tem o acesso ao Pai. Não é verdade? Quando nós oramos no Espírito, estamos falando que o que só o Pai entende. Nós não entendemos o que nós estamos orando em Espírito, é verdade? Alguém entende? Quando você começa a orar em Espírito, você entende o que está falando? Não, mas o Pai, ele entende. E é uma coisa tão maravilhosa, que ele não simplesmente é uma forma de nós falarmos com ele e ele entender, mas através da oração em Espírito, ele quer revelar esses mistérios que estão sendo falados a nós. Quando você ora em Espírito, ele se comunica com o seu espírito e começa a revelar, e começa a trazer você coisas que você nem imaginava. Deus fala muito comigo em sonhos, eu sonho muito. Deus vai falando comigo em sonhos. Né? E quando eu oro no Espírito, eu permito que o Espírito Santo fale com Deus aquilo que eu não consigo falar. Às vezes você está naquele dia assim, que Deus, eu não sei o que eu vou falar. Você começa a orar em línguas, e o Espírito Santo, ele começa a falar aquilo que você precisa falar com Deus, mas não sabe como falar. Né? Você vai começar a falar e Deus vai falando, e aquilo vai trazendo refrigério, alívio à sua alma. Né? As coisas vão começar, a atmosfera vai mudando, porque o Espírito Santo ele vai
dizendo aquilo que nós não conseguimos dizer para Deus. Não é verdade? A nossa mente já tem que estar em sintonia, porque Deus vai trazer impressões à nossa mente. Né? Porque Deus ele começa a falar, mas começa a trazer as impressões aonde? Aqui, no nosso intelecto. Porque nós falamos através da onde? Do intelecto. Não é verdade? Ele traz a impressão no espírito e ele começa a imprimir no nosso intelecto. Aí você fala assim, nossa, eu tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Aí Deus vai falando, vai direcionando. Né? Quando oramos em espírito, movimentamos o nosso ventre, ou seja, o nosso interior. Lá em João 4,38 fala assim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Ou seja, do seu ventre, do seu interior. Né? Olha só, o Espírito de Deus no meu ventre, isso que eu vou falar aqui vai soar meio estranho, me faz grávido. Entendeu? Vai soar meio estranho, me faz grávido. Grávido de quê? Dos sonhos, dos propósitos, das direções, daquilo que você precisa para você caminhar. Aí ele começa a trazer e aquilo vai gerando dentro de você. É igual a grávida. Eu também. É igual grávida. A grávida, ela engravida hoje e nasce amanhã? Não, leva o quê? Um tempo. De 9 meses. Não é verdade? E Deus ele vai trazendo essas impressões e nós, né, vamos ficando grávidos daquilo que Deus quer fazer através de nós. Deus ele começa a trazer o quê? Direções, impressões, propósitos. Vai lá em fulano, procura fulano, porque fulano está precisando de oração. Visita fulano, faz fulano. Ele vai trazendo, e aquilo vai sendo gerado dentro de você. Quando você assusta, você está vivendo aquilo que era a plenitude para você viver. Não é verdade? Jonathan, isso que você está falando é heresia. Não. Olha o que está escrito lá em Isaías 26, 17. Como a mulher grávida, prestes a dar à luz, se contorce e grita de dor, assim estamos nós, na presença, ó Senhor, na tua presença, ó Senhor. Quando nós estamos gerando o propósito de Deus em nossa vida, estamos em trabalho de parto. A mulher ela entra em trabalho de parto quando ela engravida. Porque vai passando processo, aí chega nos 9 meses, começa o quê? As dores de parto, aquela coisa fica assim, ai vai nascer, ai meu Deus, aí começa as contrações, não é? Aí vem de tanto em tanto tempo, depois de mais tanto tempo, depois de mais tanto tempo, aí vai só aumentando, até que o menino nasce, não é verdade? Deus, quando estamos gerando o propósito de Deus em nossa vida, estamos em trabalho de parto. Quando sabemos que tem algo que precisa nascer, é trabalho de parto. Tem algo que precisa nascer em sua vida? Então você está em trabalho de parto. Quero contar uma historinha aqui que aconteceu comigo, que foi muito engraçada. Foi muito engraçada, mas foi uma experiência que eu vivi que eu achei, assim, foi uma das experiências mais marcantes que eu vivi com Deus. Em 2013, 2014, eu entrei para o Seminário Carisma. E lá eu conheci um pessoal e tal. Aí fala assim, vamos montar, quem quiser fazer parte da escola de oração aqui, escola de cura, nós estamos precisando de gente para trabalhar. Aí eu fui, o que você faz? Eu falei, eu brinco aí com uns negócios aí, uns instrumentos aí. Não, vamos fazer como é que chama aquele trem? Audição. Vamos fazer uma audição e aí vamos ver como é que sai. Aí acabou que me passou e tal. Comecei a ministrar com eles e nós recebemos um convite para ir para o Rio de Janeiro. Chegando no Rio de Janeiro, nós fomos para a Conferência do Espírito Santo. Foi maravilhoso. Ficamos 5 dias lá e tal. Na hora de ir embora, nós resolvemos ir embora mais tarde, de madrugada. E a gente está vindo lá no carro, aquela maravilha, e comentando, nossa, foi muito bom. E de repente começou a tocar um louvor. E nós estamos indo. E tinha um outro carro atrás. E ele começou a piscar o farol. Eu falei assim, gente, o que está acontecendo? E meu telefone começou a tocar na estrada, eu atendi. Aí eu falei assim, oi, eu não entendia nada, só ouvi o barulho. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo?
Jesus, Jesus, para o carro, para o carro, para o carro. Eu falei, está morrendo alguém. Encostei o carro, ele encostou o carro. Eu abri o vídeo, fiquei meio assim para ver o que estava acontecendo. Aí ele veio assim, sapateando, rodeando, falei assim, gente, o que está acontecendo ali? E antes de chegar nessa parte, tinha um rapaz que estava com a gente, pensa numa pessoa tradicional. Tradicionalíssima. Não, esse negócio de oração do Espírito Santo, deixa lá, isso aqui, eu acredito, eu creio nisso, mas não é para mim. E ele veio e sapateando, rodeando, abre o carro, desce do carro, vem cá, vem cá, vem cá. Aí desceu eu, a Messi, o pessoal descendo. Quando a gente foi lá no carro, esse rapaz, ele estava sendo batizado pelo Espírito Santo. E a atmosfera começou a tomar conta do lugar ali. E nós no meio da estrada, e de repente, o Espírito Santo começou a tomar todo mundo. No meio da estrada, assim, 2h da manhã. E todo mundo com a coberta orando, e Deus falando, e Deus falando. E aconteceu uma cena muito engraçada, gente. Tinha se o Rafael vai lembrar disso. O Rafael, você lembra do Rafael que pregou aqui? O pernambucano, lá de Recife. Ele deitava no banco do carro atrás, ele gritava, vai nascer, vai nascer! E começava a gritar e falava em língua. Eu falava assim, Deus, o que está acontecendo? E aquela bagunça, aquela muvuca. E o menino que não falava Espírito Santo estava falando em línguas, batizado Espírito Santo, todo mundo sendo batizado Espírito Santo, quem não era. E aquela coisa, gente, o que está acontecendo aqui? E gritava, e gritava. Gente, se eu olhava a cena, estava igual um parto. Ele deitado assim, com a perna aberta, gritando, vai nascer! E gritava e gemia. Eu falei assim, meu Deus, o que foi, Rafael? E ele falando em línguas, e eu não entendia nada, Aí eu sei que nós ficamos umas 2 horas parados na estrada. Quando as coisas acalmou, ele estava assim, eu falei, o que foi, Rafael? O que foi? O que aconteceu? O que aconteceu? Nasceu. Eu falei, o que nasceu, Rafael? Pelo amor de Deus, você é médico, você sabe, nasceu o quê? Aí ele, meu ministério nasceu. Eu falei assim, misericórdia. Gente, você é doido. E o outro menino que não falava em Espírito Santo, não falava em línguas, ele veio do Rio de Janeiro até Juiz de Fora, falando em línguas. E nasceu, e foi uma coisa maravilhosa, e nós experimentamos uma coisa assim, que nós nunca vivemos. E hoje o ministério dele está só crescendo. Né? Hoje ele já é pastor lá em Recife, já foi para Portugal, e Deus deu direções para ele através disso. Realmente como dores de parto. Na hora que eu estava estudando, eu lembrei dessa história. E é uma coisa muito interessante. Né? Que assim como uma grávida que se esforça para trazer vida à terra, temos que nos esforçar para trazer os projetos de Deus. A grávida, ela está lá, o menino não sai sozinho. Sai? O menino, não, ele não sai sozinho. Ela tem que fazer força para tirar o menino. Tem pessoas que ela nasce assim, ela não viu, mas já nasceu. Porque são mulheres que oram mais. Mas a grande maioria, a mulher tem que fazer força para colocar o menino para fora. E muitas vezes, a força dela não é suficiente. Ela precisa de uma ajuda do médico. Porque às vezes o menino não está na posição certa para nascer. Aí o médico vem, corta e tira. Faz a cesárea. Não é verdade? Assim como a mulher que coloca o filho, ele tem que fazer força. Nós temos que nos esforçar para trazer os projetos de Deus à existência. É nossa responsabilidade. É eu que tenho que colocar os projetos de Deus para fora. É eu que tenho que fazer os projetos de Deus sair daqui de dentro para fora. Deus já colocou dentro de mim. Mas quem coloca para fora sou eu. É eu que tenho que querer gerar. Sou eu que tenho que querer colocar para fora. Sou eu que decido colocar para fora. Porque Deus, ele te respeita. Se você não quiser, amém. Mas quando você quer, você ora, e Deus começa o quê? Colocar para fora. Quando você assusta, o seu projeto está com 2, 3, 4, 5, 6, 10, está adolescente, está indo para a faculdade.
Amém? E como que eu coloco esse projeto de Deus para fora? Por meio da intimidade. E como que é através da intimidade? É através da oração, né? Oração e leitura da palavra, né? As duas pernas de um cristão maduro são oração e palavra. Eu vou falar para vocês uma coisa que eu tenho experimentado nesses últimos dias. Eu saio para trabalhar muito cedo. Eu saio em torno de 10 para 6. No máximo 6 horas eu já tenho que estar na rua já saindo. E isso é todo dia, praticamente, mas só na quarta-feira, uma quarta-feira, outra que não. Mas 90% do tempo eu tenho que sair de casa às 6 da manhã. E eu coloquei no meu coração, porque antes eu orava indo para o serviço. Eu vou aproveitar esse tempo, eu gosto de dormir. Dormia até 5h30, levantava correndo, às vezes perdia a hora e ia trabalhar. E nesse tempo, assim, vou aproveitar para me orar. Só que aí Deus me deu uma ilustração, como se eu tivesse numa orla de uma praia, na areia e o mar. Como se eu estivesse na areia só molhando os pés. E Deus falasse assim, na ilustração, uma voz falasse assim, profundidade. Profundidade. E eu ficava só molhando os pés. E eu ficava olhando aquilo assim e fiquei dias sem entender. Até que a ficha caiu. Você lembra? Quem lembra de ficha aqui, gente? Orelhão, que você colocava a ficha. A ligação só acontecia quando a ficha caía. Se ela não caísse, ela voltava de novo, não é verdade? E Deus ia colocando ficha, só que a ficha ela voltava. A ficha ela voltava, até que um dia que a ficha caiu. Quando essa ficha caiu, eu fui entender o que Deus estava querendo. Deus estava me chamando para mais perto, mais fundo. Mas depende de quem? De mim. Eu tomei uma posição. Eu falei assim, Deus, eu entendi o que você está querendo dizer. Eu passei a levantar quase 1 hora mais cedo. Passei a levantar às 5. Eu tenho que sair às 6. E comecei a orar todos os dias antes de sair. Eu comecei a experimentar coisas, assim, às vezes eu chegava em casa e falava com a mestra alguma coisa, ela falava, nossa, estava estudando sobre isso, aconteceu isso. E Deus, Ele vai trazendo. Ele está trazendo coisas, assim, que hoje eu não entendo, porque ainda está no mês. 2 meses. Eu não sei o tempo. Mas quando chegar na hora de nascer, de colocar para fora, eu vou saber. Porque a mulher, ela sabe. Qual que é o sinal? A bolsa estourou. Muitas pessoas, às vezes, aqui, estão abortando os sonhos, os projetos que Deus tem, por não buscar, por não querer. Muitas pessoas estão quase na hora, mas não têm se atentado às contrações, às dores de parto. Muitas pessoas estão no meio da gestação, mas ainda nem descobriram que estão grávidas. E hoje, Deus quer trazer à luz aquilo. Hoje é o dia da ultrassonografia. De Deus te revelar o seu projeto. Revelar de quanto tempo. Qual que é o projeto, o propósito de Deus para a sua vida. Fique sobre o seu